Olá, bom dia. Eu estava cá pensando, o que é a justiça? As pessoas ultimamente estão falando tanto em justiça, né? Justiça para lá, justiça para cá. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, as pessoas querem fazer justiça do seu jeito, a seu modo. E isso tem causado grandes problemas, atritos, e coisas bem mais difíceis, complicadas e que, ao nosso ver, é até difícil mesmo de entender a situação das pessoas hoje não ter mais o amor ao próximo como deveria e se abater com qualquer coisa que seja. As pessoas não sabem exatamente o que querem e que quando querem conquistar algo que não consegue, sempre tem alguém para ser injustiçado por esta pessoa. E nós sabemos que o objetivo da justiça é para poder avaliar os danos e fazer o infrator reparar por esses danos. Se entende de justiça assim. Porém, não é dessa forma. Mas aí vamos ver. Jesus, em seu período aqui terreno, Jesus esteve no meio de todos. Ele não fez distinção entre os homens, né? Jesus, ele se fez defensor. Ele se fez defensor de uma justiça imparcial, equânime, vamos dizer assim, né? Porque a atitude para com as pessoas foi a mesma sempre. Ele não mudou, né? E aí a gente vê na história que Jesus atendeu Nicodemos, que era da alta câmara, né? Atendeu Zaqueu, que era o cobrador de impostos. Jesus foi à casa de Lázaro. Eu estou citando assim pessoas da história bíblica para que a gente entenda, vamos dizer assim, as diferenças, né, dessas pessoas. Jesus não olhou a quem, né? Ele observou todos, conversou com todos, sem fazer distinção. Vamos lembrar que Jesus, ele atendeu a mulher adúltera, lembra? A história nos relata isso, né? Ele não foi, em momento nenhum, ele julgou, mas ele deu a todos o mesmo privilégio, as mesmas condições, né? Ele defendeu, ele mesmo sendo ofendido como ele foi, mas ele defendeu sempre, né? Ele não, jamais ele usou da arbitrariedade, jamais ele deixou de ser generoso, jamais usou da arrogância, foi sempre humilde, entendeu as criaturas como elas são, né? A justiça para Jesus era reta, era uma justiça reta, era para todos. Ele entendia as dores, ele entendia o que se passava e ele sabia exatamente as palavras que deveria usar para com estas pessoas. Mesmo lá, mesmo Pilatos, né? Quando ele foi levado para que Pilatos dissesse alguma coisa ali, dissesse o que o povo já esperava, né? A condenação. E Pilatos, o que fez? Lavou as mãos, mas Jesus sabia. E Jesus disse, quando Pilatos questionou Jesus, Jesus disse que ele tinha autoridade sobre ele, né? Então, dependia dele, de Pilatos, fazer alguma coisa. Enfim, por que eu estou falando isso?
Por que eu estou comentando a respeito da justiça? Porque ultimamente nós temos ouvido muito falar de justiça. As pessoas têm falado muito de justiça, têm julgado muitas pessoas, né? Têm feito suas próprias críticas, não têm percebido o quanto tem ferido as pessoas dentro do nosso próprio lar, no meio da nossa família. Quantas injustiças são feitas, quantas críticas são lançadas e nós não buscamos nunca entender o que se passa no íntimo de cada uma dessas criaturas. Mas quando se trata de nós, das nossas dores, dos nossos problemas, nós queremos apoio, né? E quando alguém vem nos falar dentro de sua sabedoria, não injustiçando, mas aconselhando ou dizendo realmente o que se passa, nós nos chocamos, nós não aceitamos, nós nos afastamos, porque achamos que as pessoas deveriam usar de caridade, mesmo estando nós errados, mesmo estando nós fazendo as coisas erradas. E não é dessa forma que nós vamos sair da nossa ignorância. É preciso que abramos os nossos ouvidos, os nossos olhos, para enxergar e ouvir aquilo que é de grande necessidade para nós. A gente não vai conquistar nada sem antes passarmos por diversas situações. O crescimento se dá com a dor, o crescimento se dá com as quedas. E nós precisamos entender que tudo que se passa conosco também se passa com o nosso próximo. Também se passa com todas as pessoas. Ninguém é diferente do outro quando se trata de passar pelas provas, pelas expiações. Não importa o grau de intelectualidade, não importa se a pessoa tem grandes importâncias, se é uma pessoa bem na vida ou se é um miserável. Não. A diferença está apenas nas provas de cada um. Cada um passa por uma prova, por uma expiação diferente, mas nós não deixamos de passar. E a justiça se encaixa onde? A justiça se encaixa exatamente na avaliação que nós temos que fazer de nós mesmos. Se queremos injustiçar alguém, que possamos fazer a nós. Porque nós nos enquadramos exatamente nestas pessoas ao qual eu citei há pouco. Nós nos enquadramos dentro das situações ao qual o passado as pessoas fizeram, provocaram. Ninguém pode dizer que não é arrogante, que não é vaidoso, que não é orgulhoso. Aquele que se diz humilde, ele não está, ele está se negando. Porque o comportamento se mostra. Humildade não se grita. Não precisa estar falando ao outro. Fazemos. E quando se pratica o bem, quando se faz a coisa certa, quando está no caminho certo, o outro vê que você tem um pouco de humildade. Aquele que se diz humilde, eu sou humilde, ele já está deixando de ser, porque ele está se projetando. Né? Deus que é detentor do verdadeiro poder e é dele que vem a excelência da justiça. Quando se fala de justiça divina, não quer dizer que Deus está injustiçando A ou B. Não. Não quer dizer que Deus está acusando A ou B. Também não. A justiça divina
ela é feita através daquilo que é provocado. Deus não julga. Ele colocou, ele expôs as suas leis para que elas fossem obedecidas. A justiça está aí. A justiça está dentro daquilo que nós provocamos das nossas ações. Dependendo dos nossos atos, é que nós mesmos nos julgamos. A justiça do homem difere muito da justiça divina. A justiça do homem, ela é cega. Uns são beneficiados, outros não. Uns são inocentados, outros não. E isso vai depender, porque o que Jesus fez, atender desde o doutor da lei ao mais insignificante e visível aos olhos dos outros, como uma mulher adúltera, Jesus atendeu todos por igual, não julgou a ninguém. Jesus usou da benevolência, do amor. Isso é que é justiça. Ser benevolente, ser amoroso, ser altruísta, se capacitar para entender o próximo. Isso é justiça, gente. Agora, a justiça do homem, não. Há uma grande divisão. Há uma grande diferença. E o que causa hoje a discórdia, a desunião, é exatamente isso. As pessoas olhar o outro com grande diferença. E isso vem destruindo uns aos outros. Nós precisamos entender de que Deus é justo para com todos nós. E nós, quando pedimos a Ele para nos ajudar, perdoe-me, Pai. Mas antes eu tenho que perdoar o meu próximo. Se eu quero ser ajudado, eu preciso também fazer alguma coisa. Nenhum de nós somos tão insignificantes. Nenhum de nós não podemos dizer que nada posso fazer porque nada tenho. Temos. Se nós não temos dos bens materiais para beneficiar alguém, mas nós temos a palavra, nós temos o pensamento positivo. Vamos usar do amor que recebemos para poder doar deste amor, para poder nos encontrarmos numa condição melhor. Então, meus irmãos, vamos entender que Jesus usou de justiça justo. Ele foi justo, ele soube usar da justiça. E nós, o que é que estamos fazendo? Por que estamos sendo tão injustos assim? Porque dentro de nossas instituições, seja as casas espíritas, sejam as igrejas evangélicas, católicas, porque há tanta injustiça, onde ali que está se falando de um Deus, há tantas diferenças. Por que tantas injúrias um contra o outro? Por que tantos julgamentos? Não são nas casas, nas instituições, que deveríamos aprender, já que falamos de amor, a usar do amor? Essa é uma questão que eu vou deixar para cada um de vocês responder no próprio íntimo. Tchau, tchau.